Boa noite, irmãos. Vamos se colocar de pé, já dando aquela linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Que esse momento nós vamos separar para adorar ao Senhor Jesus, né? Para buscar sim pela nossa casa, pela vida dos nossos, mas em primeiro lugar, colocar o nosso coração diante de Deus, chamar pela presença dele e ouvir a voz dele. Você que está acompanhando aí de casa, faça o mesmo. Separe esse momento para você adorar ao Senhor, para que você possa buscá-lo, sentir a presença dele e ter um entendimento através da palavra. Que cada momento dessa reunião ela vem acrescentar na nossa vida, né? Às vezes a gente vem para a reunião buscando uma resposta confiante que o Senhor vai falar no nosso coração. E às vezes a gente espera que venha só o quê? Através da palavra. Mas muitas vezes, até antes da palavra, o Senhor ele já te consola, ele já te dá a resposta, ele já cura você através do louvor ministrado, através desse momento da abertura que você está orando, que você está buscando e se colocando diante de Deus. Então, desde já, apresente sua vida ao Senhor e se concentre nele. Deixa as coisas, né, as coisas externas de lado, não fique preocupando com o irmão que está aí passando do seu lado, com isso, com aquilo, com nada. Se preocupe agora em adorar o Senhor Jesus e colocar o seu coração diante dele. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e adorar o nosso Senhor. Pai, nós te damos graça por estarmos aqui nessa noite. Pai, nesse culto da Sagrada Família, Jesus, nós sabemos que em Ti, Pai, nós temos todas as respostas. Nós sabemos que em Ti, meu Pai, nós podemos todas as coisas, Senhor. E nós viemos Te buscar, Pai. Muitos, Senhor, estão aqui para buscar em prol da sua família, da sua casa, de um ente querido, de um filho, de uma filha, uma esposa, um esposo, para que ele venha se converter, para que ele venha entregar a vida ao Senhor. E nós sabemos, meu Pai, que o Senhor, só o Senhor, o Teu Espírito, meu Pai, tem o poder de convencer. Não é pelo muito falar, Pai, que vamos convencer os nossos familiares, mas não é por isso também que temos que ficar de boca fechada o tempo inteiro. Não, Senhor, mas que nós venhamos ter a direção, Pai, vinda do Senhor, Pai, para que no momento que falarmos, seja o Senhor falando através da nossa boca, para que no momento, meu Pai, que nós venhamos ali dar aquela palavra, seja o próprio Espírito Santo nos usando, convencendo naquele momento aquele do qual está ouvindo. Oh Jesus, assim como nós um dia ouvimos a Tua palavra, fomos convencidos da verdade, Senhor, que os nossos entes queridos que ainda não entregaram a vida ao Senhor possam também ouvir, Jesus, e abrir o coração para o Senhor, aceitar, meu Pai, a verdade, aceitar que o Senhor é o único que salva, o único que cura, que liberta, que transforma, Pai, que o Senhor é o único que nos preenche, que ainda que venhamos buscar em outros lugares, nada é capaz de preencher o nosso vazio, senão a Tua presença, senão aquilo que vem de Ti. Oh, meu Pai, porque ainda que estejamos enfrentando aflições, dificuldades, nós podemos viver em paz, porque essa paz que excede todo entendimento, ela não vem do mundo, mas ela vem do Senhor. E é por isso que estamos aqui, Pai, porque encontramos na Tua presença aquilo que não encontramos em lugar nenhum. Aquilo que temos contigo, Pai, não pode ser substituído por ninguém. Oh, Jesus, e por nada, por quantia alguma, Senhor. E nós queremos, Jesus, estar aqui nessa noite de coração aberto para Ti, Jesus. Prontos, Senhor, para Te ouvir, prontos para Te obedecer, prontos, meu Pai, para arrumar a nossa casa, para colocar em ordem aquilo que está fora do lugar. Jesus, nós queremos estar com o nosso coração limpo e adornado para Te receber, para que o Senhor, meu Pai, possa agir, que o Senhor seja o nosso convidado especial aqui nessa noite, que nós não venhamos estar aqui, Senhor, só apresentando as nossas vontades, mas ouvindo a Tua, Jesus, ouvindo a Tua vontade para nós, ouvindo o Teu desejo para nós, que o nosso coração seja o primeiro a ser aberto. Quantas vezes oramos por alguém da nossa família, oh meu Pai, pedindo pela vida dessa pessoa, pedindo para que o Senhor venha falar o coração dela, enquanto nós não temos ouvido, Jesus, enquanto nós não estamos ouvindo ao Senhor, não estamos Te obedecendo, não estamos tendo o temor que precisávamos ter. Oh
Pai, vem tratar em nós, Senhor, aquilo que precisa ser tratado. Venha nos dirigir naquilo que nós precisamos, Senhor. Vem, Jesus. Nós sabemos que o Senhor tem muito para fazer na nossa vida. Oh, meu Pai, nós sabemos que a Tua presença está aqui em nosso meio e que podemos apresentar as nossas razões ao Senhor. Oh, Jesus, vem. Vem, Espírito Santo, falar conosco. Recebe, Jesus, a nossa adoração nessa noite, o nosso louvor. Nós confiamos, Senhor, a nossa casa em Tuas mãos. Confiamos a nossa família em Tuas mãos. Sabe, nós podemos crer, porque servimos ao Deus do impossível. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, Jesus? Mais forte que o Senhor merece. Glória a Deus. Amém, irmão? Quem crê que o Senhor já está fazendo a obra na sua casa? Amém? Então não vamos desanimar. Vamos continuar buscando ao Senhor Jesus, chamando pela presença dEle, em nome de Jesus. Amém? E quem crê que vai ser abençoado por onde você passar? Glória a Deus. Então nós vamos declarar isso através desse louvor, com bastante ânimo, bastante alegria e vigor, na presença do Senhor Jesus. Vamos nas palmas bem bonito para o Senhor, por todos os lados, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quem crê? Glória a Deus, em nome de Jesus. Vocês cansaram? Alguém já está cansado aqui? Se tiver, a gente vai, expulsar todo esse cansaço. Vamos se alegrar mais na presença do Senhor. Como é bom cantar, né? Com alegria na presença de Deus. E eu creio que o Senhor já está aqui no meio dos louvores. Amém? Então vamos nas palmas mais uma vez para o Senhor. Leva-me, Senhor. Leva-me até o centro Do Teu coração. Nisso, o Senhor estará abrindo as portas na minha vida e na sua, no lugar que Ele separou para nós, em nome de Jesus. Continue firme, meu irmão. Creia que o Senhor estará nos levando a lugares mais altos. Aleluia, vamos aplaudir a Ele. Glória a Deus. Amém? O Senhor já tem preparado o nosso coração para receber a palavra. Fique firme naquilo que o Senhor tem falado a você. Se coloque diante de Deus, decida ouvir a voz de Deus e colocar em prática aquilo que Ele tem falado ao seu coração. Amém? Vamos orar um pouco mais? Pode fechar os seus olhos? Pai, nós te agradecemos por esse momento de comunhão, Senhor. Momento esse do qual nós estamos aqui alegrando o nosso coração na Tua presença, Pai. Que o Senhor tem nos preparado para receber a Tua palavra. Que essa palavra ela venha como uma boa semente, Jesus. Que ao plantar no nosso coração ela possa crescer e gerar frutos, Senhor. Com todo aquele cuidado que temos, da mesma forma que cuidamos de uma planta, Pai, nós vamos cuidar para que aquela palavra, essa semente que vamos receber hoje aqui, Senhor, ela venha crescer no nosso coração, que venhamos regá-la ali toda vez que seja necessário, que for necessário. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a usar a Tua palavra em todo momento, Pai. Que nós venhamos guardar os Teus mandamentos no nosso coração, que nós venhamos, Jesus, lembrar da Tua vontade todos os dias, não só quando for necessário, Pai. Quando estivermos ali no momento sem saber o que fazer, aí sim pedir ao Senhor uma direção, aí sim falar contigo. Não, Pai, que todos os dias venhamos ter uma direção para o nosso dia, para aquilo que vamos fazer e até para aquilo que não devemos fazer. Pai, que tudo que fizermos na nossa vida, Jesus, venhamos fazer com a fé que o Senhor deu ao nosso coração. Porque até aquilo que fazemos sem fé é pecado. E nós não queremos, Jesus, trazer maldição para a nossa vida, porque sabemos que o salário do pecado é a morte. Oh, Jesus, vem. Vem, Espírito Santo, sobre nós, pois precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos Te ouvir, Senhor. Precisamos aumentar a nossa comunhão contigo. Pai, nós queremos a Tua presença onde formos. Pai, assim como o pastor pregou esses dias, que a luz não se mistura com as trevas, Senhor. E quando há ali a luz, a escuridão ela some, ela desaparece. Assim seja na nossa vida, que sejamos luz por onde formos, Senhor. Que ao entrarmos num lugar de escuridão, aquele lugar seja iluminado pela presença do Senhor, da qual nós carregamos. Oh, Pai, em nome
de Jesus, nos ensina a fazer a tua vontade, nos ensina a tratar bem os nossos, a cuidar da nossa casa. Pai, em nome de Jesus, que a tua presença esteja conosco em todo o tempo. Nós sabemos, Senhor, que a tua vontade ela é boa, é perfeita e agradável, Jesus. Sabemos que o Senhor faz muito mais daquilo que te pedimos ou pensamos, Pai. Sabemos que a tua presença ela é real aqui no nosso meio e nós queremos te ouvir, Senhor. Queremos ouvir a tua voz, queremos te obedecer, queremos sentir a tua presença. Não queremos sair daqui da forma que entramos, muito pelo contrário. Queremos ser transformados, Senhor, por ti. Ter o nosso coração quebrantado, Jesus, e sair daqui carregando uma palavra valiosa, Pai. Uma palavra rema, da qual o Senhor nos dará, em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso querido Pai, e é o que nós queremos nessa noite de encontro com Deus. Essa noite, Pai, que viemos buscar a tua presença. Meu Deus querido, que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, ela venha se cumprir na vida de cada pessoa aqui presente. Espírito Santo, tenha liberdade no nosso meio. Espírito de Deus, tenha liberdade no nosso meio de agir, de falar, de se manifestar, de tocar em cada vida e em cada coração. Levante as suas mãos, diga: Senhor Deus, eis-me aqui para receber a tua palavra, para receber a manifestação do teu poder e da tua graça sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir a Jesus bem forte para Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos, bem-vindos. Boa noite, igreja. Bem-vindos todos, pessoal em casa pela live, boa noite, que Deus abençoe. Irmãos, essa semana nós estamos em Isaías capítulo 55, abra aí a sua Bíblia, vamos entrar nessa palavra. Isaías capítulo 55, é uma palavra boa. Nós estamos a semana inteira meditando nessa palavra e fazendo também a nossa determinação, os nossos pedidos sobre essa palavra. Isaías capítulo 55. E que Deus fale bastante ao nosso coração. Aleluias. Quem está vivo, diga amém, né? Muito bem. Isaías 55 diz assim, ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai. Como que diz, igreja? Sem dinheiro e sem o quê? E sem preço, vinho e leite. Pessoal, irmãos, essa palavra de Isaías 55, ela é uma das maiores revelações da vontade de Deus, do plano de Deus em Cristo para nós. Quando ele disse, vinde e comprai sem dinheiro, ele está falando de bênçãos que nós iríamos tomar posse sem nós termos produzido absolutamente nada, sem ter feito absolutamente nada. A única coisa que ele diz aqui é, vinde e comprai. Vocês lembram de Mateus capítulo 11, versículo 28, quando Jesus fala? Vamos dar uma lida rapidinho. Mateus 11, 28. O Senhor Jesus diz o quê? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E o resultado? E encontrareis descanso para a vossa alma. Que preço que nós pagamos aqui? Nenhum.
Jesus falou: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E ele vai dizer, ele falou, vocês só precisam vir a mim. Irmão, o Filho de Deus sofre muitas vezes porque falta conhecimento, falta ele entender que não tem mais nada a ser feito. Só o que nós precisamos agora é buscar a Deus. Só que nós não buscamos. A gente busca quando está passando um problema, a gente busca quando a corda aperta um pouquinho no pescoço, a gente busca quando está numa situação que não tem mais o que fazer, ou busca muitas vezes, mas não busca de todo o coração. Ele falou só, vinde. Você percebe que é a mesma coisa do Isaías 55? Põe lá de novo, Eduardo, por favor. Isaías 55, ele falou a única coisa que nós temos que fazer. Ele disse, ó vós todos os que têm sede, o que vocês fazem? Vinde. Ele falou, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, ele falou o quê? O quê, igreja? Vinde. A única coisa que ele disse, vinde. Jesus falou, vinde a mim todos os cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não tem nada, nós estamos tentando, às vezes, nós estamos tentando fazer alguma coisa assim, que venha convencer a Deus, para que Ele nos ajude. Mas Ele falou que não precisa. Só o que nós precisamos é de nos aproximar dEle. Mas às vezes, irmãos, não é isso eu não estou falando de ninguém aqui, não, falando para todos nós, para quem estiver em casa. Parece que hoje, a maior dificuldade que nós estamos tendo é na coisa mais simples, que é qual? Quando Naamã ficou sabendo que tinha um profeta em Israel, a menina que era de Israel e trabalhava na casa de Naamã, disse, quem dera se o meu senhor tivesse em Israel, porque o profeta iria orar por você e você ficaria curado. O Naamã não pensou duas vezes, pegou a comitiva dele, encheu o carro lá de presentes e de tudo, e foi para Israel. Quando ele chega em Israel, ele vai lá na casa do profeta, e ele esperava, ele tinha uma expectativa de que o profeta saísse, fosse lá e colocasse a mão na cabeça dele. Que é a expectativa da maioria dos crentes, né? É vir no culto, né? Vem no culto, acabou o culto, recebe uma oração e tá bom. O Naamã achou que ia ser assim. Quando ele chegou, o que aconteceu? O profeta sequer foi atendê-lo. E o Naamã, alguém lembra aqui qual era o cargo que Naamã ocupava, irmãos? Naamã era um general. O profeta não saiu para atender o Naamã, mandou o auxiliar dele. Falou, olha, vai lá e fala para o Naamã, para ele ir até o Jordão, ele deve saber onde é, e quando chegar lá no Jordão, o Naamã vai mergulhar. Quantas vezes ele vai mergulhar? 70 vezes, né? Quantas? 7 vezes. Na 7ª ele vai ficar curado. No caso aqui ele não disse vinde, ele disse ide, né? O Naamã ficou revoltado. O Naamã ficou indignado. Ele ia pegando as coisas dele para ir embora. Vocês percebem que nós estamos complicando as coisas? Ele tinha levado para Israel carros, né, de cavalos. Ele tinha levado perfumes, especiarias,
tecido, tinha levado um monte de presentes para dar em oferta pela sua cura. Você percebe como nós estamos querendo, nós estamos tentando produzir coisas para Deus nos dar a nossa bênção? Quando ele disse aqui, vinde quem tem sede, e quem não tem dinheiro, vinde comprai sem dinheiro e sem preço. Por que sem dinheiro e sem preço? Porque não tem nada que pague pela nossa salvação. E não tem preço. Por que que não tem preço? Porque o preço, ele já foi pago. Quem pagou o preço? Quem sabe fala alto. Quem pagou o preço por nós? Jesus. Por que que ele falou que não tem preço? Por isso não precisa de dinheiro. Porque o preço já foi pago. Jesus já morreu no nosso lugar, e quem aceitou Jesus de todo o coração e passou pelas águas do batismo, ele passou da morte para a vida, das trevas para a luz. Ele cumpriu aquilo que Deus falou, ele aceitou Jesus e agora não tem mais condenação, disse o apóstolo Paulo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Acabou. Vinde comprai. Eu contei no culto durante o dia que eu recebi um casal muito querido, inclusive. Aliás, agora há 1 hora mais ou menos, inclusive o irmão me mandou mensagem até. E esse casal estava aproximadamente 5 anos sem congregar. E eles eram de uma igreja, não sei se vocês já ouviram falar, a igreja metodista, acho que vocês já ouviram falar, mas a deles era metodista wesleyana, que é a metodista na doutrina de John Wesley, que é uma metodista pentecostal, que acredita no batismo com fogo, nos dons espirituais. Bem, eles estavam sem congregar, e um dia passando na frente da igreja, a igreja todo dia estava aberta, de segunda a segunda, todo dia cedinho, e eles viram a igreja aberta, entraram, o obreirinho atendeu, um jovem, convidou para o culto de quarta, e eles foram numa quarta-feira. Chegando na igreja, na quarta-feira, e para eles tudo muito diferente, né? Porque eles estavam acostumados com outra doutrina. E o que que aconteceu? Na hora da reunião, eu preguei, trouxe a palavra de Deus, do jeito que eu estou trazendo para vocês. Na hora da oração, repreendemos ali o mal, mandamos o mal embora, tal. E nesse dia, salvo engano, nós estávamos entregando o sal nesse dia. E aí, na hora de receber o sal, eu não sabia, mas eles não tinham entendimento sobre campanha e sobre essas coisas, né? Então, quando acabou a reunião, eles vieram educadamente falar comigo, falar, pastor, a gente não pegou o sal, o senhor até perdoe, é porque a gente não te aprendeu que isso é errado, ou é curandeirismo e não sei o quê. Falei, não, irmãos, senta aí que eu vou explicar. Aí expliquei na palavra de Deus, né, que o apóstolo Paulo, Jesus curou o cego colocando barro no olho dele, mandou ele lavar no tanque de Siloé, então Jesus era curandeiro também? Não, foi um ponto de contato. O apóstolo Paulo pegava lenços e aventais que ele usava e rasgava, dava para o povo, para levar um pedacinho daquele pano e colocar no alto da cabeça do doente, do endemoniado. E a Bíblia diz que os demônios fugiam e as enfermidades também. Então agora ele fazia coisa errada? Não. Mas é que às vezes pessoas tradicionalistas e que não têm fé para expulsar um demônio, acabam criticando e colocam isso na mente das pessoas. Bem, expliquei para eles, às vezes gente até bem intencionada, mas que não tem entendimento. Expliquei para eles, eles falaram assim, pastor, outra coisa. Esse negócio de determinação é estranho para nós, porque o que nós ouvimos é que quando vocês determinam, é como se vocês encostassem Deus na parede e dissessem assim, o senhor tem que me abençoar. Aí eu comecei a rir, né, porque
de longe, né, as pessoas ouvem coisas, né, que não tem nem pé nem cabeça. Eu falei, não, irmãos. Eu falei, mas quem é maluco, né, de fazer uma oração pressionando, o servo pressionando o Senhor, né? O filho pressionando o pai. Falei, não, irmã, se alguém ensinou assim, ensinou errado. A determinação, na verdade, é você imprensar quem na parede? O diabo, porque é ele que segura o que é nosso, não Deus. Ao contrário, Deus fez por nós, eu digo assim, tudo e mais um pouco, porque Jesus pagou o preço por nós. Isaías profetizou dizendo: comprai sem dinheiro e sem preço. Olha aqui para mim, irmãos, quando você manda o mal embora, você não tem que ficar negociando, e o que eu faço agora para poder dar certo? Você só tem que crer. Eu não tenho, não, pastor, porque eu sou uma pessoa assim, que eu tenho muitas falhas, você e o resto da humanidade. Só que você decidiu viver uma vida para agradar a quem? A Deus. Agora, a sua vida para agradar a Deus, se você errou, você se arrepende de todo o coração, pede perdão, um passo para trás, não vou mexer mais com isso, Senhor, eu não quero isso, e vai viver em santidade. Quem está vindo nos domingos tem aprendido, obediência não é ser perfeito não é não errar, ser perfeito é obedecer, e nós obedecemos inclusive quando nós estamos errados. Já entrou numa contramão alguma vez, e quando viu já estava dentro da... Já aconteceu com alguém? Ô irmãos, me ajuda aí, pelo amor de Deus, né? Quem já entrou numa contramão sem querer, querendo assim alguma vez? Já aconteceu? Meu Deus, né? Quando viu, falou misericórdia. Aí você tem que fazer meia volta. Então, quando você entrou ali e viu que estava errado, imediatamente você fez o quê? Convergência, voltou, né? Ser perfeito não é nunca errar. Ser perfeito é você reconhecer quando você está errado. Aí você ora, irmão, manda o mal embora, e o demônio que é sujo, ele vem e põe na sua cabeça: mas como é que você me mandou embora se você fez errado? Peraí, não, mas eu fiz errado, mas eu me arrependi, e eu me converti. Agora, eu não tenho que ficar pagando o preço, como a gente aprende na igreja, não, que eu tenho que pagar o preço negativo. Eu tenho que comprar sem dinheiro, eu tenho que tomar posse da bênção, eu tenho que me posicionar, eu tenho que apresentar, esfregar na cara do diabo o recibo de pagamento e dizer: eu não pago mais nada, não vai continuar me fazendo sofrer, eu vou viver uma vida melhor, porque Jesus fez isso por mim. Tem um versículo que fala muito ao meu coração, Colossenses capítulo 2, versículo 14, olha o que está escrito lá, Colossenses 2,14, essa tradução cédula é a mesma expressão, tá, irmão, de valor, né, de preço, tem uma tradução que fala escrito de dívida, acho que é a Almeida Revista Atualizada. Então, ele diz assim, ó, vamos ler juntos, irmãos? Amém? Vamos ler juntos? Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, fazendo o quê? Então havia uma dívida. Pega essa tradução ARA, a tradução, isso, tendo cancelado o escrito de dívida, cédula contrária, título executivo contra nós. Já havia um escrito de dívida. Que escrito de dívida que havia? Contra você e contra mim, contra todos nós.
contra quem viveu nessa época e quem vive nos dias de hoje. Qual é o escrito de dívida? Nós já nascemos devedores. Devedores de quê, pastor? Devedores do pecado. Quando Jesus veio e ele morreu sem pecado, a Bíblia diz que ele se fez pecado. O meu filho, o mais novo, o Pedro, hoje ele até postou essa palavra, eu achei muito forte. Jesus nunca pecou, ele se fez pecado. Ele pegou os meus pecados, que viria, né, 2000 e tantos anos depois. Ele pegou os seus pecados, ele pegou os pecados de todos os homens, e a Bíblia diz que ele tomou sobre si. Quando ele é levado na cruz, Gálatas capítulo 3, vocês estão com o olho arregalado assim, é de prestar atenção? Ou vocês estão assustados? Vai para Gálatas capítulo 3, vai lá. Os irmãos estão assim olhando para mim, ó. Isso é bom. Capítulo 3, lá no versículo 13, ele diz assim, ó: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Vamos ler juntos? Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 14, olha que beleza, irmãos. Lê para fora aí, homem com voz de macho, mulher com voz de fêmea. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, que somos nós, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, quando Jesus morre na cruz e tudo, ele pega todas as maldições, as minhas, as suas, da sua família, as hereditárias, as mandadas e tudo que não presta, e ele leva para a cruz. Quando você manifesta a fé em Cristo, a Iris citou aqui, né? Senhor, não nos deixe pecar, porque até aquilo que não é feito por fé é pecado. A Bíblia diz isso. O pecado que hoje a gente pode cometer é não viver essa fé, irmão. É Deus nos ter dado a bênção e nós ficamos sofrendo, deixando o mal tomar conta e nos atrapalhar. O nosso erro é não aceitar o vinde. Ele disse: vinde a mim. Ele disse: vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, que já está pago. E aí nós ficamos sofrendo, nós não buscamos a Deus. Irmãos, não entenda isso aqui de maneira contrária, errada. A pessoa, se precisar levantar cedo, dormir tarde, para ela trabalhar, para ela fazer um curso, para ela fazer uma especialização, aí, outras coisas também, né? Até quem gosta de futebol, do esporte, se for para levantar cedo, eu vejo pessoas, irmão, para ir para uma academia, não estou falando de ninguém aqui, pelo amor de Deus, se fosse também, a pessoa para levantar cedo, para ir para uma academia, a pessoa para levantar cedo, para ir trabalhar, a pessoa para levantar cedo, para ir para a faculdade, ela pode estar o frio, a chuva, levanta, mas para buscar a Deus, o nosso erro Jesus falou o quê? Fala, irmãos, vinde, e nós não estamos indo, e nós estamos com a desculpa, com algumas esfarrapadas, é que não está dando, não porque eu estou muito cansado, continua assim, que você vai longe. Tem que se levantar e tomar posse, tem que se levantar. Nós estamos querendo, irmão, igual uma terapeuta falou, há um tempo atrás, nós estamos querendo um pouquinho de chamego, muito chamego, e nós estamos deixando de buscar a fé. Nós estamos buscando assim um afago do homem e não estamos buscando o poder de Deus. E o afago do homem é bom, ajuda, acalenta, mas não resolve tudo não. O que resolve é o poder de Deus.
ele disse: vinde, comprai sem dinheiro. Irmãos, isso chega a ser, eu acho que para vocês não, mas para muitos crentes, chega a ser assim uma coisa que parece estar muito distante. Não, pastor, mas é porque eu aprendi que no mundo tereis aflições. Verdade. Mas em que parte está escrito que a aflição seria você viver derrotado? Aflição e derrota é a mesma coisa? Sim ou não? Aflição e depressão é a mesma coisa? E tem gente que está aceitando. Não, pastor, ultimamente eu estou numas crises assim, ó, que me dá um desespero. E você vai fazer o quê? Você tem que orar. Jesus falou o quê? Vinde. Não negocie, não. Tome posse. Levanta a cabeça. Ora sério, eu vou buscar a Deus. A pessoa quando sente frio, o que ela faz? Se agasalha. A pessoa quando está com muito calor, se ela tiver com muita roupa, ela tira uma peça, fica só com duas ou uma. A pessoa quando ela está com fome, ela faz o quê? Come. Quando está com sede, bebe água ou um líquido. E quando ela está com problema, muitas vezes, ao invés de buscar a Deus, ela fica rodando que nem barata tonta, procurando a solução do problema, e não acha, porque Jesus falou o quê? Vinde. Pastor, eu estou numa aflição ultimamente, a cabeça a 1000 por hora, e tem gente perdendo as bênçãos de Deus, irmão, e infelizmente a fila está cada vez maior. Por quê? Porque não está buscando a Deus, irmão. Se buscar, meu irmão, se a gente buscar só um pouquinho só mais, ó, as coisas já melhoram bem. E se a gente buscar de todo o coração, ele disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso. Aplique o seu coração. Deus não me fez para ficar sentado à margem do rio do fracasso. Não. Deus me fez para eu ficar sentado à margem do rio das bênçãos. Lá no Salmo, o primeiro, lá do versículo 1 ao 3, ele diz isso: que o varão que não se detém no caminho do pecador, nem na roda do escarnecedor, ele vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cuja folha não cai, dá o fruto na estação própria, e tudo quanto fizer, prosperará. Diga comigo: prosperarei. Como é que a irmã Iris cantou? Prosperarei. E ela disse também: transbordarei. Amém? Só na hora de falar para a direita e para a esquerda que ela foi para o lado errado. Pois eu vou ensinar ela, que ela é jovenzinha, o marido dela está aqui. Quem canta, na hora que fala para a direita, a gente vai para a esquerda. A partir de hoje, tá? Porque quando fala assim, para a direita, todo mundo foi para lá, você foi para cá. Mas o importante é que Deus abençoe, amém? Irmão, mas é verdade, transbordarei. Por onde eu for, as tuas bênçãos me seguirão. É isso que Deus quer, é para levantar a cabeça. Lembra daquele louvor antigo? Só crente antigo vai lembrar. Levanta a cabeça, te animas também. Deus não sente alegria com sofrimento de ninguém. Levante a cabeça, te anima também. Deus não sente alegria com sofrimento de ninguém. Deus não quer. Eu vou ficar cabisbaixo, triste. Pastor, as coisas para mim não dão certo. Mas é para dar. E o que eu faço, pastor? Quanto é que eu dou para receber a minha bênção? Não dá nada. O que eu entrego? Está aqui a chave do carro, vou entregar. Vai ficar sem o carro. Quem pediu o seu carro? Você pode ser dizimista, ofertante, fiel a Deus, claro. Que Deus te tocar, você faz. Mas não tem nada que dê em troca. Vocês entenderam isso? Amém? Porque ele falou: comprai sem dinheiro e sem preço.
O preço já foi pago. E foi um preço alto, irmão. Na sexta-feira da paixão, vocês não marquem nada nesse dia, tá, pessoal? Pecado sério. Pessoa na sexta da paixão não vira a casa de Deus. Misericórdia. No dia, até os religiosos vão, quanto mais os filhos de Deus. Tem que vir. Na sexta da paixão, as irmãs estão fazendo, não pode fazer fofoca, né? Mas por cima assim, né? Só crente não faz fofoca, ele comunica fatos, é diferente. Na sexta da paixão, elas estão consagrando e preparando aí uma apresentação que vai falar sobre a morte, a crucificação e a morte de Cristo. Vocês não percam não, irmão, vai ser forte, vai ser bonito. É coisa assim, é muito vivo, né, assim, né? Vai falar muito assim ao nosso coração. Não foi qualquer coisa, não. Jesus morreu na cruz, irmão, e a morte de Cristo, ela foi dolorosa. Ela foi absurdamente, irmão, dolorosa e humilhante. E por que que ele morreu assim? Se ele era Deus. Ele morreu por mim, por você e pela sua família. Sabe aqueles rueiros que gostam da bagunça, que não estão nem aí para a palavra de Deus? Jesus morreu por eles. Se eles quiserem hoje aceitar Jesus e entregar, eles também não vão precisar pagar nada, porque Jesus já pagou. E Jesus vai tirá-los das trevas e vai trazê-los para a luz, e eles serão uma bênção. Diga graças a Deus. Amém, igreja? Vamos fazer uma oração? Fique em pé, por favor. Iris, pega esse azeite para mim aqui, por favor. Irmãos, venham aqui na frente que eu vou ungir vocês, igual eu fiz de manhã. Podem vir, eu vou ungir, vocês já voltam para o lugar. Nome de Jesus. Isso, coloca aí um louvor aí, Eduardo. Opa. E a palma da mão também. Nome de Jesus. Isso, os olhos fechados e o coração bem aberto para Deus. Diga assim comigo, em nome de Jesus. Solta a voz, diz, em nome de Jesus. A unção de Deus está sobre a minha vida, está em minhas mãos. E agora eu vou comprar sem dinheiro e sem preço o que Jesus fez por mim. Agora eu tomo posse, eu assumo em nome de Jesus. Agora fale a sua bênção, e se tem algum problema de enfermidade, de tristeza, de dor, de destruição na família, de maldição, lembre-se dessa palavra. Ele nos resgatou da maldição, fazendo-se Ele mesmo maldição em nosso lugar. Diga, sai da minha vida, manda embora. Diga, na minha casa não, eu não estou vivendo junto, eu não casei para me separar, eu não aceito. É na vida do filho, da filha, do genro, da nora. Você vai determinar na vida dos seus pais. Tem pais que estão vivendo em pé de guerra há anos, vivendo casamento de aparência. Você vai mandar esse demônio sair. Na vida dos meus pais não, bate em retirada agora, sai agora em nome de Jesus. Todo mal é comprar sem ter preço, sem ter dinheiro, é se aproximar de Deus agora. Ele disse, vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim é usar a fé, vinde a mim é determinar, vinde a mim é tomar posse da bênção, vinde a mim é tomar posse do que é seu. Vinde a mim é dizer, sai Satanás, é dizer, sai macumba, é dizer, sai feitiço, é dizer, sai olho grande, é dizer, sai amarração, desemprego, miséria, impedimento, tristeza, desânimo, todo mal, sai agora, vai embora, sai da minha mente. Diga isso, do meu trabalho, da minha fonte de renda,
renda, da saúde do meu filho, da saúde do meu marido, é para comprar sem dinheiro, é isso mesmo, é para tomar posse, mesmo que você não tenha condições próprias, você não tenha como produzir a solução do teu problema, mas Jesus já fez a solução, Ele já deu a solução. Diga: esse mal não é pelo meu mérito, não é pela minha força, não é porque eu mereço, mas é pelo nome de Jesus que eu digo agora: vai embora. Depressão sai, pânico sai, transtorno de pensamento sai agora. O demônio maldito causador dessa labirintite sai agora. O mal que veio pelo alimento, o mal que veio pela falta dele, o mal que veio por 7 caminhos, eu te digo: vai embora, sai agora. Por um caminho você veio, por 7 caminhos eu digo: sai todo mal, sai todo mal, sai toda dor, sai toda tristeza, toda angústia, do alto da cabeça até a planta dos pés, eu digo: vai embora, sai agora, sai, manda embora. Fala: na minha família não. Cite o nome de alguém da sua família, é o filho, cite o nome, é o seu irmão, é alguém que hoje teve que passar por um procedimento cirúrgico. Determine agora, não vai ter sequela, a mão de Deus está na vida dele, isso em nome de Jesus. É alguém que a notícia que vem é só de bebedeira, é só de vício, é só de coisa errada, de gandaia. Determine: esse demônio sai da vida do meu familiar, esse espírito causador da dependência química, psicológica. É o rapaz que pensa que é mulher, é a mulher que pensa que é homem. O mal da confusão nos pensamentos sai. Todo mal vai embora, sai agora em nome de Jesus, e não volte nunca mais. Aleluias. Você pode dar glória a Deus mesmo, você pode dizer: obrigado, Senhor, o preço já foi pago, o preço da minha redenção. Declare sobre o seu corpo, declare o seu corpo curado, a sua mente abençoada. Você que tem sentido muito cansaço, mas não é natural não, aquele cansaço do final do dia, não. Você tem sentido o dia inteiro esse cansaço, está te atrapalhando o desenvolvimento do seu trabalho. Diga: Senhor, obrigado porque eu já estou liberto, obrigado porque eu sou liberto, pelas feridas de Jesus eu já fui sarado. E os que creem digam graças a Deus, e vamos aplaudir o nome de Jesus bem forte. Aleluias. Irmãos, numa atitude de fé, rapidamente: pastor, eu estava com uma dor forte no peito, eu estava com uma angústia muito grande, estava com a dor na coluna também, estava doendo bastante, agora já melhorei. Eu estava respirando, com dificuldade, respirava, doía o peito. Faço o teste, o braço estava doendo, mexo o braço. Pastor, a perna estava doendo, pastor, estava com peso no corpo, agora melhorei. Quem chegou hoje aqui sentindo qualquer tipo de dor e de mal? Pastor, eu cheguei, agora eu já estou melhor. Levanta assim a sua mão: pastor, já melhorei bem. Melhorou? Vai lá, Iris, conta aí rapidinho o que você estava sentindo e como que está agora. Paz, pastor. Paz, irmã. É que hoje eu fiquei bem desanimada. Sim. Porque faz um mês mais ou menos que eu recebi o diagnóstico da minha filha, que ela é autista. Certo. E não está sendo fácil. Aham. Como uma mãe atípica, tem dias que é muito cansativo. E hoje foi um desses dias que ela amanheceu muito chorona, Aham. bastante crise de ansiedade. A professora falando comigo que hoje não foi fácil lá também. E aí juntou o começo do dia, no final do dia, e foi muito cansativo para mim. Eu estava bem desanimada. Não estava com vontade de vir, mas eu falei: eu vou mesmo assim. E graças a Deus, eu falei, que nem o senhor falou outra vez, que a gente às vezes parece um carro, que a gente chega na reserva, precisa vir. Pra encher o tanque, isso. É assim que eu senti. Tá bem agora? Estou bem, graças Recebeu a Deus. aquele ânimo de Deus? Sim. Deus já te deu a bênção, toda a sua família. Amém. Já, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Jesus bem forte.
Amém. Quem mais estava sentindo, irmãos, qualquer tipo de dor? O pastor estava com mal-estar, estava meio pesado, agora eu estou melhor. Você, irmã? Paz, pastor. Paz. Eu estava muito cansada, um cansaço extremo hoje. Eu nem consegui trabalhar. Eu estava realmente extremamente cansada, com muito sono. E realmente não era normal esse cansaço e muita dor no corpo, né? Porque finalmente agora descobri o que realmente eu tenho, né? E eu tive o diagnóstico de fibromialgia. Então, é uma dor crônica no corpo inteiro. Então, hoje eu estava muito cansada, com muita dor. Mas, graças a Deus, o cansaço foi embora e eu estou sem dor nenhuma no momento. Vamos aplaudir a Jesus, irmãos? Deus abençoe. Ele te deu a vitória já, viu? Jesus é bom. Quem mais? Pastor, eu senti essa cura. É um outro nome, não é esse que você falou, é fibromialgia, né? Eu encontrei há menos de um mês, aqui em Poá, uma moça que ela foi para a igreja, até ela se batizou, tudo, e ela tinha aquela doença que o pessoal chama popularmente de ossos de vidro. Eu não sei o nome científico disso. E quem já viu esse caso sabe que é caso que não tem cura, né? Inclusive não reverte, ele não recua, né? E aí ela aceitou Jesus, se converteu lá, tudo, né? E eu fui pastor 6 anos nessa igreja, isso já tem 11 anos mais ou menos. E eu a encontrei não tem um mês, eu a encontrei curada do jeito que ela ficou quando eu estava lá, continua completamente curada. Sem nada, ela se quebrava assim, é um negócio terrível isso. E ela foi completamente curada, irmão. Não foi uma coisa que durou um períodozinho, não. Não, eu fui pastor 6 anos nessa igreja, depois saí, fui mais 5 na outra. Então, praticamente 11 anos aí. E ela me viu, ela ainda falou, né? Tinha uns irmãos perto, ela falou, aqui meu pai na fé, aí veio dar um abraço, tudo, e foi para a casa dela. Então, Jesus faz a obra e é completa, tá? Sua bênção está feita já, em nome de Jesus. Hoje, inclusive, eu vi a foto sua com a sua família, né? Acho que é o WhatsApp, né? Acho que estava ali. 4 pessoas, eu acho. 3 pessoas, né? Isso, eu vi lá, a fotinho. Engraçado, né? E você recebeu a bênção aqui. Hoje eu olhei lá a fotinho e falei, oh, Jesus, família bonita. Mais alguém, irmãos? Em nome de Jesus? Diga para a pessoa do lado assim, a sua família é muito bonita, irmão. Sua família é uma bênção. Sua família é uma bênção, viu, irmã? Glória a Deus. Sua família é maravilhosa. Foi Deus que te deu, né? Para você cuidar, orar, regar. Podem sentar, irmãos, tá bem? Em nome de Jesus. E essas problemáticas aí, Deus vai dando sabedoria, entendimento, a gente vai vencendo, superando, né? Pessoal em casa, que Deus abençoe, tá? Fiquem na paz. Uma boa noite para vocês. Sexta-feira tem culto, domingo de manhã tem o Gratitude, né? Vai vir aquela banda, né? Bonito, pessoal. Eles que vão fazer a parte do louvor no domingo de manhã. Domingo de manhã eu dei folga para o pessoal do louvor aqui da igreja, mas não é folga para ficar em casa não, tá? Se ficar, ó, chinelada, né? Não, eles vão poder ser ministrados nesse dia, né? Que aí o pessoal vai vir, todos eles são ministros de louvor também, e eles vão fazer a abertura do culto. De manhã, tá? Somente às 8, que às 18 eles têm agenda em outra igreja. Nós teremos culto às 8 e às 18, tá bem? Só que a banda vai vir só de manhã por causa da agenda deles. E nesse domingo é a festa dos vencedores. Quem é vencedor, diga amém. Então você não pode perder. Ou de manhã, ou à noite, mas você não pode perder. Porque é o dia do vencedor e você tem que estar aqui com a gente. Amém? Pessoal em casa, boa noite. Fica com Deus.